Bem, então, o livro do Wilson Cano, né, o capítulo 1, ele discute o Complexo Paulista e alguns complexos regionais, mas a gente vai ficar só na discussão, né, da formação e expansão do Complexo Cafeeiro Paulista, que é o foco aqui da nossa discussão. Então, a título de introdução, né, a gente vê logo na primeira parte do capítulo que ele diz que quando se trata de compreender, né, o processo dinâmico do crescimento da economia, é necessário analisar as partes que o compõem, como atua cada uma dessas partes no processo de crescimento, e que graus e tipo de interrelacionamento entre elas possibilitam o surgimento de um conjunto econômico integrado. A esse conjunto, né, de atividades integradas, sobre o qual atua um certo número de variáveis, independentes ou não, dá-se o nome de complexo econômico, ou seja, o que é um complexo econômico? Um conjunto de atividades que funcionam mais ou menos integradas, mas que têm uma atividade nuclear como principal e as demais que giram em torno dela. Então, no caso do complexo econômico cafeeiro, a atividade nuclear, claro, é o café. Não basta as condições acima apontadas, né, de interrelacionamento dos vários componentes do complexo. É absolutamente fundamental que esse sistema de produção e circulação opere na base de relações capitalistas de produção. Quer dizer, não é só ter uma atividade principal e outras atividades secundárias. Para se formar um complexo econômico, da forma como colocado aqui pelo texto, é necessário principalmente que se opere com base em relações capitalistas de produção. E, dentre isso, o Complexo Econômico Cafeeiro Paulista, né, preencheu amplamente essas condições, ao contrário dos demais complexos regionais do Brasil. Esses demais complexos ele se refere à questão do Complexo Econômico Nordestino, ao Complexo Sulino, ele se refere à economia da borracha, que não teve essa transformação que teve a economia cafeeira de São Paulo. E o mais fundamental, então, é que você tenha, então, o trabalho assalariado, né, uma dinâmica tipicamente capitalista, ou seja, o ponto fundamental da formação de um complexo econômico, da forma como aconteceu do Complexo Cafeeiro de São Paulo, é que tenha a existência do trabalho assalariado. Então, na formação do complexo cafeiro, né, dentre as principais ideias do complexo, né, o autor ele destaca os principais componentes desse complexo, né, que são, primeiro, claro, a atividade produtora de café, é a atividade nuclear da formação desse complexo econômico. A seguir, tem a agricultura produtora de alimentos e matérias-primas, né, vista com dois segmentos, tanto aquela agricultura desenvolvida em terras cedidas pelo proprietário do café aos trabalhadores, e a segunda, uma agricultura capitalista que produz essencialmente para o mercado e produz fora, né, das terras da atividade cafeeira. O complexo ele teve também a formação de atividade industrial, né, que, em função do objeto de análise, pode ser visualizada em três segmentos principais. Um segmento é a produção de equipamentos de beneficiamento de café. O outro segmento é a indústria de sacarias de juta para a embalagem do café. E o terceiro é representado pelos demais compartimentos produtivos da indústria manufatureira, entre as quais se destacam a indústria têxtil. Faz parte desse complexo cafeeiro também a questão da implantação e desenvolvimento do sistema ferroviário paulista, né? Até então, a malha ferroviária de São Paulo era pequena, né? Pouco mais de 200 quilômetros. Então, com o café, tem essa expansão, tem essa interiorização do sistema ferroviário paulista, tanto por conta a ferrovia acompanhava o café e depois a ferrovia expandia os campos de produção cafeeira. Teve também a questão da expansão do sistema bancário, né, para a transação de café, uma economia basicamente capitalista, o sistema bancário, monetário, ele é fundamental. Teve também as atividades de comércio de exportação, as grandes casas exportadoras que exportavam café e também importavam. Teve também, atrelado a esse complexo, o desenvolvimento de atividades criadoras de infraestrutura, né, que são portos, armazéns, transportes urbanos, comunicações, bem como aquelas atividades referentes à própria urbanização, que essa atividade do café, ela trouxe para São Paulo,
como comércio, por exemplo. E, finalmente, atrelado a isso tudo, teve as atividades do Estado, tanto do governo federal quanto do governo estadual, principalmente pela ótica do gasto público, né? E o que esse gasto público faz? Ele tem um efeito multiplicador sobre a atividade produtiva, sobre o sistema econômico. Então, esses eram os componentes principais do complexo cafeiro. E o Wilson Kahn, ele também destaca as seguintes variáveis. Teve o movimento migratório, né, que a gente já viu, né, que foi a solução para o problema da mão de obra do café, foi o movimento migratório, principalmente a partir da década de 1870. A enorme disponibilidade de terras, né, que teve para a expansão da cultura cafeira, principalmente no estado de São Paulo. Teve também os saldos da balança comercial com o exterior e com o resto do país, que eram positivos, no caso de São Paulo, né? São Paulo produzia e exportava mais do que importava, tanto com o exterior quanto com transações econômicas com o restante dos estados da federação. Teve o papel do capital externo, que investiu em algumas atividades, né, sejam bancos, sejam atividades públicas. E, por último, teve as políticas, né, do governo, tanto as políticas tarifária e monetária de câmbio, quanto as políticas específicas de defesa e de valorização do café, que foram executadas pelo governo paulista, depois apoiadas pelo governo federal. Então, o interrelacionamento desses componentes do sistema e dessas variáveis, né, que foram elencadas, né, de migração, disponibilidade de terra, políticas do governo, etc. e tal, o que é que isso faz, né, quais são os efeitos que ele tem sobre o complexo cafeiro? Tem o efeito de reduzir o custo de produção, teve o efeito de ampliar a produtividade, teve o efeito de ampliar o excedente, né, que está diretamente relacionado às duas primeiras, né, se você reduz custo e se você aumenta o nível de produtividade, consequentemente você amplia o excedente, amplia o lucro das atividades. Efeitos ampliadores e diversificadores do investimento, né, o complexo cafeiro não foi só café, mas principalmente um leque de atividades a ela direta e indiretamente relacionadas. E teve os efeitos ampliadores do mercado pelo fato de todas essas atividades elas operarem de forma capitalista. Então, esses efeitos eram, portanto, geradores de economia de escala, né, o conceito microeconômico. Economia de escala, quanto mais você produz, mais você reduz o custo unitário, e, portanto, mais você aumenta o lucro, né? Claro que vai ter ponto em que aquele custo vai cair, mas isso aqui não é o caso se, por acaso, o mercado estivesse expandindo. E também tem o efeito de economias externas, né? Economia externa é aquele conceito que você tem uma atividade que ela é beneficiada pela existência de outras atividades, né? Ou seja, uma indústria se concentra onde já existe indústria, né? Pelo fato de ter economias externas, tanto redutora de custos, quanto de atividades que podem crescer a partir daquelas atividades que já existem. Então, ao mesmo tempo, expandiam mutuamente o mercado e propiciavam ampla acumulação de capital diversificadora do complexo econômico cafeiro. Então, seguindo uma linha histórica, né, do início a gente tem o café no Vale do Paraíba, né, o que é faltou desde a respeito da questão da produção do Vale do Paraíba, né, foi onde o café surgiu, né, ali no estado do Rio de Janeiro, né, o autor historicizando a partir de 1830, quando o café ele já passa a ser o principal produto de pauta da exportação brasileira. A principal produção se dava no estado do Rio de Janeiro, né, que produzia 1 milhão de sacas de café. Em 1835, passava para 1,5 milhão em 1840, e crescia lentamente para produzir 1 milhão, né, e 800 mil sacas em 1870, e atingia o auge em 1882, com 2,6 milhões de sacas de café. Daí em diante, segundo o Simões, né, com outro historiador econômico brasileiro, essa atividade ela entraria em franca decadência, né? Então, um dos pontos de decadência em 1880, no Rio de Janeiro,
foi que teve toda a precipitação do processo abolicionista, teve a crise de superprodução do café no final do século XIX, teve a política deflacionista de 1898 a 1902, que viriam a agravar a crise da qual não se recuperaria, né, a produção do Vale do Paraíba jamais. E aí, além dessa questão política, né, e econômica, tem uma questão natural, que diz que o café é uma planta que requer condições especiais de solo e de clima, e o café encontraria no Vale do Paraíba algumas limitações, tanto de terras para sua expansão e rendimento econômico. Então, na região do Vale do Paraíba, ela é uma região serrana, né? Ela é uma região que tem Claro que o café, ele se produz bastante, né? Questão de serra, pela questão do clima frio. Mas em termos de topografia, né? Em termos de solo, tem essa limitação. Então, tem o esgotamento da produção na região ocidental, né? Que os municípios de Resende, Vassouras, Barra Mansa e outros municípios. Após 1860, esse café ele é deslocado para a região oriental, né, do Rio de Janeiro, praticamente terminando aí sua possibilidade de expansão. E aí, além de se esgotar essas terras para o cultivo do café, né, das terras existentes, você tinha processos rotineiros de produção agrícola, né, e as próprias condições de solo e topografia faria com que a restrição ditada pela disponibilidade potencial de terras fosse adicionada outra, gerada pela sua erosão e exaustão do solo, diminuindo, assim, consequentemente, a oferta de terras para o café e acelerando, então, um novo deslocamento agora em direção ao oeste paulista. Né? Então, o que esse ponto mostra? Que, a partir de 1860, as terras do Vale do Paraíba elas já estavam esgotadas, tanto do ponto de vista físico de produção de terra, quanto do ponto de vista até de colonização de novas áreas para a produção. Então, a partir de 1860, o café ele já se desloca para o chamado Oeste Paulista. E aí, qual a diferença do complexo cafeeiro escravista de São Paulo em relação ao do Rio de Janeiro, né? Primeiro, o seguinte, que tem que esgotar a possibilidade de continuação da marcha do café na parte ocidental do Vale do Paraíba, ela continua, né, em algumas partes dirigindo para a região oriental do Rio de Janeiro, e entra também alguma parte ali no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo bem mais tarde. A outra parte, a marcha mais significativa, se deu em direção ao oeste de São Paulo, região onde o café, então, não encontraria aquela limitação de terras. Né? Então, não tinha limitação tanto de extensão de terras, né? terras à vontade para esconder o café, como também a questão de fertilidade do solo apropriado para o cultivo do café. Então, o Oeste Paulista era uma zona de expansão, tanto no que se refere à disponibilidade quantitativa de terras, quanto ao seu principal aspecto, que é a condição de clima, fertilidade e topografia. Então, em São Paulo, a topografia do café, que foi ali no Planalto Paulista, não teve a mesma limitação que encontrou, por exemplo, na zona serrana do Rio. E aí, uma outra coisa que teve, né, que aconteceu, foi que persistiu ainda por um curto espaço de tempo, problema de transporte, né, o sistema ferroviário de São Paulo ainda era deficiente. A produção paulista de café, até o início da década de 1870, representava apenas 16% do total nacional, e a partir desse momento, né, depois de 1870, ingressa no período de vigorosa expansão, perfazendo em 1875 cerca de um quarto da produção nacional, saltando 10 anos depois para 40% da produção nacional. E o que era que isso dizia? Né? Isso já demonstrava que a partir de 1870, a zona de expansão do café no Brasil e no Sudeste era o estado de São Paulo. Até quando se comparava a questão dos cafezais de São Paulo com os cafezais do Rio de Janeiro, pelo fato de serem mais antigos, né, a produção dos cafezais paulistas era em torno de 5 vezes mais do que a produção do Rio de Janeiro. E aí outras coisas que tem em relação à questão em São Paulo,
é que em 1870 as técnicas agrícolas utilizadas no Oeste Paulista eram bem mais eficientes do que as observadas na antiga região, ou seja, em São Paulo já tem o uso do arado, né, que economizava mão de obra, principalmente mão de obra escrava, a máquina carpideira, que era aquela máquina para o que utiliza na questão da poda do café e também na colheita. Essa máquina carpideira ela só pode ser usada dependendo do solo, né? Se o solo estiver plano, essa máquina pode ser utilizada. E teve também a questão da máquina de beneficiamento de café, que foi produção da indústria paulista, né? Porque antes o café ele era secado apenas ele era secado apenas no solo, separado das folhas, enfim. Então essa máquina ela fazia esse beneficiamento mais eficiente e permitiria você reduzir o custo de produção do café em até 10%, que, consequentemente, aumentava a lucratividade. A partir da década de 1870, já tem a expansão do sistema ferroviário paulista, né? E o que a gente já viu também, né, que a partir da década de 1880, que é o período em que a questão do trabalho escravo mais se agrava, né, que é a década da abolição, se acelera a transição para o trabalho livre no estado de São Paulo, né? Então, em meados dos anos 1880, antes da abolição da escravidão em São Paulo, o café já tinha resolvido o seu problema de mão de obra, né? Então, todas essas condições foi que favoreceram esse deslocamento da atividade cafeeira do Vale do Paraíba para a região do estado de São Paulo. E no ponto seguinte, né, que é o que interessa mais aqui para a nossa análise, né, é demonstrar o complexo cafeeiro capitalista de São Paulo. Então, o autor pontuou mais uma vez que as mais avançadas e dinâmicas relações capitalistas de produção desse complexo possibilitaram acelerado e diversificado crescimento da economia paulista, né? Ao longo desse processo, foi se firmando a predominância em relação às demais regiões do país, que não contaram com igual dinamicidade e nem com o mesmo avanço de suas relações capitalistas de produção. Quer dizer, na formação do complexo cafeiro paulista, começa também aquilo que, mais à frente, os autores vão discutir como a questão regional do Brasil, né? Que a pergunta é, por que São Paulo? Né? Por que São Paulo se desenvolveu mais do que as outras regiões, do que o Brasil, né, se for considerado seu conjunto, porque São Paulo se sobressaiu, né? Então, a primeira resposta já está aqui, pelo fato do complexo econômico, né, cafeeiro operar de forma mais capitalista e permitir o crescimento acelerado e diversificado da economia em relação aos demais. E aí os pontos de análise do complexo cafeeiro, né, que brevemente aqui a gente vai passar, né, o autor ele vai colocar a questão a expansão e comportamento da atividade nuclear, o café, a expansão da oferta de mão de obra, a expansão ferroviária e o seu papel na acumulação do complexo, o papel desempenhado pela apropriação de terras, o desenvolvimento da agricultura produtora de alimentos e matérias-primas e demais componentes do complexo mais representativo do seu segmento urbano, como os serviços públicos e os gastos do Estado. Então, só recapitulando, né, o que é esse complexo cafeiro paulista, né, tem o café como atividade principal. Depois você tem uma agricultura, né, uma agricultura que passa a ser tanto agricultura produtora de alimentos quanto matérias-primas, né, é aquela agricultura que não vai acontecer só dentro do cafezal, mas que vai acontecer também em terras fora, né, da cafeicultura, uma agricultura voltada para a expansão do mercado consumidor, provocado pela expansão da cultura cafeeira. Vamos ter também a questão da indústria, né, tanto a indústria de equipamentos, né, para atividade cafeeira, sacaria, quanto também aquelas indústrias leves, né, próprias do consumo urbano, de consumo dos trabalhadores, principalmente a indústria têxtil e também a indústria alimentícia. Tem a expansão dos bancos, né, que tem um campo fértil para a expansão das suas atividades no complexo cafeeiro. Teve também a questão da expansão das ferrovias, né, em São Paulo, que a ferrovia, depois de Jundiaí, ela passou um ramal para Campinas, e de Campinas adentrou no interior do estado de São Paulo.
Esse complexo cafeiro, ele tem o grande comércio exportador e importador, com uma atividade também dinâmica e muito grande desse complexo. O complexo cafeiro tinha atividades de infraestrutura, né, infraestrutura comercial e urbana, como armazém, transporte, comunicação e comércio, e o complexo cafeiro, um dos seus componentes principais, tinha no Estado, principalmente no gasto público, né, do governo federal e de estadual, um elemento indutor, né, impulsionador do seu desenvolvimento capitalista. Então, pegando algumas análises dos pontos principais, né, que fica para a gente memorizar o que foi a formação desse complexo, né? Então, a expansão cafeeira capitalista, ela acontece de forma significativa a partir de 1886, né? Então, essa é uma data para frisar, né? Então, entre 86, né, e 1887, o plantio de novos pés de café totaliza 465 milhões, o que, juntando o estoque anterior de 220 milhões, aumenta a capacidade produtiva, né, se situa em torno de 685 milhões de pés de café, que faz com que a produção paulista ela passe de 40% em 1885 para mais de 60% na abertura do século XX. Né? Quer dizer, começado o século XX, né, 1901, São Paulo já respondia por 60% da produção de café nacional. A recuperação dos preços do café, que acontecia a partir de 1910, né, até 1913, estimularia novo plantio, totalizando mais 99 milhões de pés de café. A intervenção do Estado e a grande geada de 1918 elevaram violentamente os preços, que duplicam entre 18 e 19, e estimula o plantio de mais de 50 milhões de pés de café. Né? Então, essa expansão que se dá a partir de 1886 faz com que São Paulo assuma, no início do século XX, né, a ponta na questão de produção de café do país. E aí, quando chega aí a década de 20, né, 1919, 1920 até 30, São Paulo já respondia por mais de 70%, né, mais de 3/4 da produção brasileira de café. A expansão da oferta da força de trabalho, né, a gente viu que quando se dá a expansão de 86, né, o São Paulo já contava com o mercado de trabalho livre, né, principalmente pela questão da imigração, que foi incentivada e apoiada pelo governo. E essa oferta abundante de trabalho, ela se deu com salários flexíveis, né, quer dizer, salários flexíveis para baixo, não é salário flexível para cima. Salário flexível para baixo, que possibilitou aumentar ainda mais a rentabilidade da economia cafeeira. Entre 1920 a 29, cresce também a migração de trabalhadores japoneses e de trabalhadores nacionais, respectivamente 56 mil, né, japoneses e 226 nacionais, principalmente trabalhadores de Minas Gerais e da Bahia, né? E aí o autor coloca que essa migração que se dá a partir de 1920 é uma migração que, de certo modo, qualitativa para o estado de São Paulo. Por quê? Porque os japoneses, eles fixavam no solo, né, e desenvolveram bastante a agricultura, tanto a agricultura quanto a horticultura e produção de frutas, enfim, que possibilitou essa expansão da agricultura de alimentos. Como os trabalhadores nacionais, eles repunham, né, no campo aquela migração que saía, aquela migração europeia, né, que tinha vinha muito imigrante para trabalhar na questão do café, quanto também quando estava no período de crise do café, aqueles imigrantes eles também saíam. Né? Então essa migração de trabalhadores nacionais serviu para repor esses trabalhadores que deixavam o campo, bem como também aumentou o mercado de trabalho da indústria. Então, os pontos que a gente destaca aqui é que o regime de trabalho livre possibilitou ao complexo cafeiro, né, além de outras coisas, o seguinte: permitiu o surgimento da camada social com poder aquisitivo capaz de dilatar o mercado para bens de consumo corrente, ampliando dessa forma as oportunidades internas de invenção no complexo, quer dizer, as atividades urbanas possibilitavam você investir, porque você tinha uma grande massa de consumidora pelo fato de ter o trabalho assalariado.
Proporcionou também o alargamento da disponibilidade de mão de obra para expansão urbana e industrial, tanto pela entrada de imigrantes não agrícolas, como pelo próprio movimento de atração e fugas de imigrantes gerados pela crise do café, né? Reforçando aquela informação da importância da entrada de outros, da imigração japonesa, quanto de trabalhadores nacionais. Então, essa expansão da oferta da força de trabalho foi um elemento significativo para a formação do complexo cafeeiro capitalista de São Paulo. Teve também a expansão da rede ferroviária de São Paulo, né, que o autor já disse que, ao contrário do que acontecia com a maior parte das ferrovias das demais regiões brasileiras, as implantadas em São Paulo tiveram um padrão de eficiência, né, contribuindo para a expansão do processo de acumulação do complexo. De 20 ferrovias existentes em 1910 em São Paulo, apenas 2 eram de propriedade do governo federal, né, sendo que, do ponto de vista de propriedade privada, tinha 16 ferrovias que pertenciam aos capitalistas, ou seja, né, principalmente os fazendeiros, né, que o autor cita aí a Mogiana e a Paulista. Né. Esses fazendeiros de café foram os principais, os grandes organizadores e investidores da maior parte das ferrovias paulistas, principalmente a Mogiana e a Paulista, né, que juntas, antes da expansão de 76, elas tinham em torno de 200 quilômetros, e após a expansão, em 1897, né, 20 anos após, essa expansão ferroviária ela tinha mais do que triplicado, chegando a 611 quilômetros, e continuava a se expandir. Então, se de um lado as ferrovias elas transferiam, né, economias externas e diminuíam os custos aos cafeicultores, por outro lado, esses mesmos cafeicultores cuidaram para que ela fosse também lucrativa. Então, a ferrovia, ela, dentro do complexo, ela tinha 2 grandes papéis. Um era se tornar, né, uma nova e rentável oportunidade de inversão a parcelas do excedente gerado pelo complexo cafeeiro, tornando-se o destino de parte desses capitais, e outro é que a sua lucratividade relativamente alta, né, lhe confere o caráter de origem de novos capitais que permitem nova ampliação do excedente do complexo. Quer dizer, dada a lucratividade das ferrovias, também permitia uma formação elevada de capital dentro do próprio sistema ferroviário. E tem um dado interessante que, no que diz respeito à questão do trabalho operário, as ferrovias elas só ficavam atrás das fábricas têxteis no sentido de número de operários. Né? Então, as indústrias têxteis têm em torno de 20 mil, né, operários, e as ferrovias paulistas têm em torno de 18 mil operários. Então, era uma atividade importante do complexo cafeeiro. O outro papel se refere ao papel desempenhado pela apropriação de terras, né? Então, o autor ele elenca os tipos de terra que existiam, né? Eram terras já utilizadas com cultivos comerciais e de posse de propriedade privada definida, terras não cultivadas, né? Virgens com propriedade privada definida. Existiam as terras com cultivo de caboclo, roçado simples, de posse privada, mas sem o estatuto definido da propriedade, terra ocupada pelos índios, e existiam as chamadas terras devolutas, né, sem propriedade privada. Então, essas terras devolutas, elas foram dadas pelo governo, né, para a expansão cafeeira, e no seio dessa expansão, as terras do tipo C, né, e D, né, as ocupadas com roça, né, de atividade de subsistência, né, do caboclo, e as ocupadas por índio, elas foram simplesmente expropriadas, né. Então, não só o preço efetivamente pago, mas também o estatuto jurídico da propriedade das terras desempenharam um papel importante no processo de acumulação do complexo cafeeiro. As terras do tipo C e D, bem como as do tipo E, depois de legalizada sua posse e propriedade, significam, assim, baixo custo de aquisição. Então, um baixo custo de aquisição que, claro, aumenta a lucratividade da economia cafeeira, do complexo cafeeiro. Então, o autor traz umas cifras interessantes que diz que, no ano de 1875, o café ele ocupava 135 mil hectares e, no ano de 1907, o café ocuparia em torno de 900 mil hectares. Né?
Entre 1907 e 1930, né, o total da área plantada do café atinge o total de 2.300.000 hectares, e, concomitante a essa expansão da atividade cafeeira, entre 1900 e 1930, ainda foram incorporados, por conta da atividade cafeeira, mas em outros segmentos da agricultura paulista, ainda foram incorporados 2 milhões de hectares. Então, com isso, o papel desempenhado pela apropriação de terras também foi significativo na expansão do complexo cafeiro paulista. A diversificação da agricultura também é um ponto interessante, né? Então, eu coloco aqui, de 1880 a 1910, que compreende a expansão da capacidade produtiva e da expansão da produção cafeira, coincide também com o momento em que a economia brasileira é submetida a grandes pressões por aumento de importações, que resulta em quê? Que resulta tanto na questão da expansão do mercado de trabalho urbano, quanto também do próprio padrão de consumo da população que muda, né? Então, a partir de 1880, se a dinâmica era com base no trabalho assalariado, então aquelas importações que tinha, principalmente de alimentos, elas também iriam aumentar. Então, essas exportações, elas saltam no total de 16 milhões de libras na década de 1880, para algo em torno de 30 milhões em 1890, e entre 1900 e 1910 para mais de 50 milhões de libras na década seguinte. E aí, que desse total, cerca de 40% até 1901 e cerca de 30% entre 1901 e 1920, desse montante se refere a gastos com importação de alimentos, né? Então, 40% das importações brasileiras eram por conta da questão da importação de alimentos. Então, você tem aí, por conta disso, um novo campo para a expansão da agricultura paulista, né? Então, a gente viu que essa expansão da produção de alimentos, ela se dava, né, no primeiro momento, né, era aquela expansão dentro da propriedade cafeeira, intercalada nas ruas do cafezal ou em terras não utilizadas com o plantio do café, que o proprietário permitia ao trabalhador desenvolver aquela agricultura, que servia muito mais para o consumo daquelas famílias do que para a fomentação de uma atividade agrícola para o mercado. E o ponto principal é que, à medida que o complexo cafeiro ele se desenvolve e gera um crescente processo de urbanização, decorrente também de outras atividades, né, comércio, da indústria, etc., o sistema reclama também a expansão da agricultura independente da atividade nuclear, ou seja, precisa-se agora de uma atividade agrícola, né, voltada para fora da propriedade cafeeira, operando com seus próprios recursos físicos, né, ou seja, tendo terra, né, específica para aquela atividade de produção de alimentos e matérias-primas para a indústria. Então, essa modalidade agrícola, ela cresceu mais dinamicamente após 1900, né, principalmente após 1905, período em que a expansão da cidade de São Paulo, tanto por conta do próprio crescimento demográfico, quanto da corrente migratória, tanto internacional quanto depois nacional, e do crescimento de alguns núcleos urbanos paulistas, né, que se tornaram evidentes, né? Então, a partir de 1900, a urbanização e o crescimento do complexo cafeeiro, ela demandou o surgimento de uma agricultura comercial, tanto para fornecer alimentos, quanto matérias-primas para a indústria. E, por fim, algumas outras considerações de outros componentes do complexo paulista, né, que a gente viu que, à medida que a atividade do café ela se amplia, ela induz o surgimento de uma série de atividades tipicamente urbanas, né? São aquelas atividades industriais, aquela atividade bancária, atividade de escritório, né? Tanto de contabilidade, advocacia, enfim, armazéns para estocagem do grãos, né? Oficinas de estrada de ferro, comércio atacadista, comércio de exportação, requerendo também ainda a expansão do aparelho do Estado, né? Aparelho do Estado, que ele se refere na questão da urbanização. Então, no momento em que essas atividades nucleares do café crescem, outras atividades também vinculadas ao processo de urbanização também se desenvolvem, é o caso do comércio varejista, transportes urbanos, comunicações, energia elétrica, construção civil, equipamentos urbanos, etc., né? Então,
urbanização pujante, ela desenvolve outra série de atividades. E quanto mais avançava esse processo, mais independentes se tornavam todas essas atividades, gerando uma intricada rede de conexões econômicas, financeiras e de serviços. E esse processo tem seu momento decisivo de aceleração a partir de 1886, né? Ou seja, quando começa a expansão dos cafezais, e mais especificamente na última década do século XIX, 1890 a 1900, quando a produção cafeeira paulista perfaz 57% do total nacional, né? Quer dizer, quando São Paulo toma a dianteira, né, da produção nacional de café, esse complexo ele cresce e se dinamiza cada vez mais. Então, alguns outros dados, teve a questão do crescimento demográfico, né? A capital de São Paulo cresceu a um ritmo intenso. Em 1.000 habitantes, passou de algo em torno de 31.400 em 1872 para 64.900 em 1890, 239.800 em 1900 e chega na década de 20 com 579 mil habitantes. Teve também a expansão do sistema bancário, que é um ponto interessante do crescimento do complexo, principalmente a partir de 1890, né, que tem a reforma bancária e a chamada fase de encilhamento, que não produziu somente inflação, como alguns autores analisam, mas possibilitou a questão do crescimento industrial, quando mais de 60% das aplicações de capital relacionadas à fundação de empresas, elas eram, de certo modo, efetivadas. Então, a expansão do setor de serviços públicos, né, gás, eletricidade, comunicações e transporte urbanos, que era um campo de aplicação tanto de capital nacional quanto de investimento externo direto, e a expansão da indústria manufatureira nos três segmentos principais, né, que fabricação de máquinas e implementos para a atividade agrícola e para o beneficiamento do café. Segundo, a produção de sacarias de jutas para a embalagem do café. E o terceiro, os demais subsetores da indústria manufatureira, onde nessa etapa de desenvolvimento predominam os bens de consumo corrente, né, principalmente a indústria têxtil e a indústria alimentar. Então, dessa forma, né, para não deixar dúvida, né, o capital que anteriormente se poderia chamar de apenas capital cafeeiro, ela vai, por destino, adquirindo outras denominações, né? Vai ser chamado também de capital bancário, capital industrial, capital comercial e etc. Efetivamente, né, o que é para ficar claro é que foi a reprodução do capital cafeeiro a essência do processo de acumulação da economia brasileira até 1930. Né? Então, daquele período de 1875, ou principalmente 1886 até 1930, né, a dinâmica da acumulação de capital, ela esteve diretamente relacionada com a dinâmica de acumulação da economia cafeeira, que transbordou para essas outras atividades que formaram o complexo cafeeiro paulista. Né? Então, a forma pela qual a intermediação financeira se apropriou de grande parte do capital cafeeiro, de certo modo, mascarou a sua origem, não se dando conta de que os capitais industrial, financeiro e comercial são eles próprios fundamentalmente face do capital cafeeiro. Né? Por quê? Porque tem a origem na acumulação da atividade cafeeira.